convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Primeiramente, agradecer ao Padre Valmir pelo convite. Alegria estarmos aqui reunidos nesse dia solene, nesse dia santo. Ao Padre Danilo, por estarmos juntos aqui. Alegria estar com o Senhor nessa celebração. E a todo o povo de Deus que aqui celebra estes 9 dias em preparação da festa da nossa padroeira, para que nós possamos também nos preparar melhor para esse dia que vai chegar, onde nós vamos celebrar com alegria, louvar a Nossa Senhora por tanta dádiva recebida nessa comunidade paroquial. Obrigado por receber cada um de nós com alegria. Hoje um dia, como eu disse, um dia especial e mais alegre ainda pelo convite de estar celebrando nesse dia especial que Deus nos deu a oportunidade. Hoje nós celebramos, como já foi dito, Maria concebida, a Imaculada Conceição. Nesse dia tão especial, onde nós também estamos nos preparando nestes 9 dias, com o tema hoje, não pecar contra a castidade. Durante esses dias, cada dia do nosso novenário, um tema. Primeiro dia com o primeiro dos mandamentos. Hoje o 6º mandamento.
E olhando para o 6º mandamento, não sei se foi programado pelo padre para dar certinho com o dia de hoje. E o tema de hoje é propício para o tema que nós estamos vivendo, para o dia em que nós estamos vivendo. Não pecar contra a castidade. É preciso olhar para Maria, que é exemplo e espelho para cada um de nós. E olhando para Maria, nós possamos encontrar força, sobretudo neste tempo de hoje, em que este mandamento se tornou banal para nós, para a nossa sociedade, onde tudo é permitido, onde já não existe a prudência, onde se banalizou-se tudo. É preciso olhar com um olhar especial para Maria, para aprender de Nossa Senhora como superar e como suportar esses apelos que o mundo hoje nos traz. É preciso olhar para Maria e aprender de Maria com o exemplo e com o testemunho de servir a Deus com todo o seu ser, entregar totalmente ao Senhor. Olhar para Maria e aprender de Maria a obediência, como nós escutamos a primeira leitura. Pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E é interessante, pegando o tema de hoje, o pecado entra no mundo, entra em uma pessoa, mas acaba destruindo uma comunidade. Se nós prestarmos atenção na primeira leitura, nós vimos que através de Eva entra em Adão e aí vai se espalhando. O pecado tem este poder, não só de destruir o indivíduo em si, mas ele também tem o poder de destruir família, comunidade e sociedade. E pegando este tema de hoje, nós podemos observar a partir da primeira leitura que muitas vezes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso individualismo, por querer saciar os nossos prazeres, por querer conquistar ou almejamos poderes, por querer conquistar territórios ou poderes, ou por uma busca individual do prazer, nós muitas vezes ferimos e atraímos o mal para nós. Olhando para Maria, nós vimos ao contrário. Através da obediência dela, Eva foi desobediente a Deus e Maria obediente. Ao contrário, Maria trouxe vida, esperança à sociedade, levantou de novo a humanidade e apresentou nova esperança, nova vida. Através de Maria, nós contemplamos que é possível obedecer a Deus e seguir os nossos caminhos. Obedecer a Deus e viver integralmente na sociedade, sem prejudicar o outro, sem querer atrair o poder que muitas vezes nos vem à cabeça. Não pecar contra a castidade é olhar a pureza de Deus e nesta pureza de Deus respeitar o outro na sua dignidade de filho de Deus. Muitas vezes quando nós escutamos não pecar contra a castidade, nós logo observamos, pensamos que a afetividade em si é pecado e não é. No livro do Gênesis também o Senhor vai nos trazer que tudo que Ele fez é bom. E realmente tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus colocou à mão é bom. Então nós não podemos olhar a afetividade como algo ruim, porque Deus quis. E é através, como diz o catecismo, através do sentimento, através da afetividade, através do amor, é que nós conseguimos gerar vida. Mas numa sociedade hoje, como eu já disse, que prega a individualidade e o egoísmo, muitas vezes nós não queremos gerar vida. É muito difícil, principalmente hoje, as pessoas quererem gerar vida,
porque eles estão voltados a si, fechados a si. Eu escutava pregador falando essa semana passada, por que as mulheres não querem ter mais filhos, os casais? E se você pegar, é uma constância hoje, é uma realidade. Vixe, tem 3 filhos, como se filho fosse maldição. A maioria dos casais não tem nenhum filho mais. E quando vai gerar um, vê como maldição. E filhos são bênção. Mas nesse contexto de hoje, essa pessoa que conduzia aquele momento, ele dizia, não é só pelo caso de ter filho, é porque filho dá trabalho, não é verdade? Filho dá trabalho, e muito trabalho. Então você tem que abrir mão de tua vida para entregar-se à vida do outro, a servir o outro, a colocar-se à disposição do outro. E aí eu me privo da minha vida para dar a vida ao outro. Então, quando eu faço a escolha de gerar filho, eu privo da minha vida para viver a vida do outro. Eu não vou ter mais meus momentos de prazer, eu não posso sair, eu tenho que me dedicar àquela pessoa, não vou viajar mais, não vou fazer aquilo, não vai sobrar dinheiro, porque eu estou pensando individualmente em mim, numa sociedade egoísta. Aí eu pergunto a partir desse tema de hoje, e a partir do dia do evangelho que nós acabamos de ler, se Maria pensássemos como nós, ainda jovem, na presença do anjo, que anunciou que ela teria um filho, qual seria a reação das nossas jovens de hoje? Qual seria? O projeto de Deus talvez estaria adiado, mas Maria não foi egoísta. Maria se colocou à disposição, como termina o Evangelho, eis aqui a serva do Senhor. Colocou-se a serviço de Deus, a serviço do homem, a serviço da comunidade. E a partir deste sim, a partir dessa entrega, veio a salvação ao mundo. Numa sociedade onde nós queremos desfrutar do outro, usando o outro como objeto, ou como uma peça de roupa que nós usamos e descartamos. Por isso que o tema de hoje é fundamental para nós, assim como eu dizia nesse instante, não é o fato da afetividade em si, porque a afetividade em si não é pecado. Quando é vivida santamente, quando é vivida no propósito de Deus, naquilo que Deus escolheu para a humanidade, na valorização do outro, quando você olha para o outro e vê a dignidade de filho de Deus, o respeito, eu não vou emporcalhar, pode ser essa palavra, aquilo que Deus fez, e nós infelizmente nós emporcalhamos as coisas boas de Deus. Parece que onde o homem coloca a mão, acaba sujando. Mas nós, como Maria, nós precisamos ter um olhar diferente, nós somos convidados a ter este olhar diferente, a purificarmos. E nós, como eu dizia no começo, neste mundo atual é difícil, é impossível não. Como diz o Evangelho, para Deus nada é impossível. Se fosse impossível, Deus não tinha pedido a nós. Mas é preciso viver. Porque quando você sai do seu egoísmo, do seu individualismo, da busca do prazer por prazer, não da busca de construir uma comunidade, construir uma família, de edificar o outro, de levantar o outro, quando você sai deste sentimento de egoísmo, Deus vai dando força, vai sustentando o nosso propósito. Porque nós sonhamos como Deus. Quando nós sonhamos que não é o sonho de Deus, as coisas não dão certo. E nós perguntamos, por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que será que é o nosso sonho, é o mesmo sonho de Deus? Maria tinha um sonho, como diz o Evangelho de hoje. Estava prometida em casamento, assim como muitas mulheres que sonham, projetam o seu casamento. Maria provavelmente tinha projetado, tinha feito sonho,
tinha idealizado aquilo, um padrão de vida, como ela ia viver. Mas ela, em seu despojamento, sabendo que ela tinha o seu plano, e não era um plano ruim, era um projeto, sim, de Deus também. Mas ela, ao ser apresentada ao anjo, que se apresentou a ela escutando o projeto de Deus, ela abriu mão do seu projeto e colocou o projeto de Deus em primeiro lugar. Grande pergunta para nós que somos devotos de Nossa Senhora: como nós estamos acolhendo o projeto de Deus na nossa vida? Como nós estamos acolhendo os ensinamentos de Deus na nossa vida? Nós estamos colocando em primeiro lugar, ou em que lugar nós estamos colocando? Nós, nesse novenário, precisamos aprender a partir do primeiro dia, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus nos convidou, e nada é por acaso, nada é coincidência. Se Deus deu a esta comunidade paroquial este tema, para ser aprofundado, para ser vivido, experimentado, é que Deus sabe que nós estamos precisando. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que aqui estão, e aqueles que nos acompanham, é preciso abrir o coração e acolher a palavra de Deus, assim como Maria, acolher aquilo que Deus quer de cada um de nós, acolher aquilo que Deus projetou para nós, que a partir de nós podemos gerar vida, a partir de nós podemos salvar pessoas, nós podemos construir uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, uma família melhor. Nós precisamos escutar a Deus aquilo que Deus quer de nós e nos colocar à disposição, que muitas vezes nós colocamos a responsabilidade no outro. A sociedade está ruim por causa de fulano, a sociedade está ruim, o padre poderia fazer aquilo, o diácono poderia fazer aquilo outro, o ministro poderia fazer isso, mas ninguém faz e não sei o quê. Nós transferimos as nossas responsabilidades para o outro, a começar de nós, hoje, nos colocar à disposição, assim como Maria: eis-me aqui, Senhor, a começar de mim, faça-se em mim segundo a tua vontade. E se você se colocar à disposição de Deus, para que Deus realize também em você o seu projeto, muitas coisas serão transformadas. Se Maria pensasse, muitas vezes: não vai dar certo, eu sou só uma pequena, nessa cidadezinha, em Belém, ela poderia estar até hoje pensando, mas ela não olhou para a sua humildade, para a sua simplicidade, porque sabia que o poder era de Deus. Muitas vezes nós temos medo de nos entregar a Deus, porque nós achamos inferior ao outro, nós achamos menores do que o outro, mas o poder é de Deus de realizar. Maria não olhou para a sua pequenez, mas se colocou à disposição. Sabia que por ela talvez não aconteceria, mas que Deus estava agindo. Não pecar contra a castidade, meus irmãos, é olhar para o outro, valorizando aquilo que Deus fez nele, valorizando a dignidade do outro, porque tudo que Deus faz é bom, respeitando, amando. Porque se nós olharmos para o outro só com o desejo de usar, e é isso que o mundo ensina hoje, desejo de usar, uso, jogo fora, copo descartável. Ou então vou fazer uma experiência. Dizia que num casamento outro dia, nós não somos animais de laboratório para se tornar experiência para o outro. Mulheres, homens, as pessoas não querem casar hoje justamente por causa disso. Vou fazer uma experiência, se não dá certo eu vou embora. Você se tornou animal de laboratório para se tornar experiência. Desejo o outro, vai lá, usa e joga fora. Cadê a dignidade quando nós refletimos, e o catecismo da nossa igreja vai nos trazer isso? Não pecar contra a castidade significa isso, respeitar o outro, a dignidade do outro, valorizar aquilo que o outro tem, principalmente essa identidade de filho de Deus. Você tem respeitado o outro como um filho de Deus? Enxergado no outro
o amor de Deus, ou muitas vezes nós pensamos como o mundo, desvalorizamos o outro, desvalorizando em tudo, no seu corpo, na tua alma e na sua dignidade. É preciso, ao contrário, valorizar e respeitar a sua dignidade. Maria nos ensina isso, que a entrega livre e espontânea ao amor e ao projeto de Deus traz vida. E é preciso também nós, ao exemplo de Maria, nos colocar à disposição para que o poder de Deus em nós, a partir do nosso sim, também gere vida no outro, respeitando a dignidade de filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.